pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo? Esse é o vídeo 4 do nosso caminho Jardim de Flores. Agora, nós vamos fazer a carreira 52. No vídeo anterior, nós paramos na carreira 51. E eu já dei início aqui à carreira 52. Então, vamos lá, vou passar para vocês toda a pontuação. Então, a carreira 52, eu comecei já com um aumento. Um único aumento de um quadradinho. Aquele aumento que eu faço 7 correntinhas e fecho com ponto alto no mesmo espaço que eu subi as 7 correntinhas. Então, totalizando com o aumento, eu iniciei a carreira 52 com 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21... Opa, vamos voltar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos altos, tá, pessoal? 22 pontos altos. Depois dos 22 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos aqui, tá? 28. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos e um quadradinho. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. Aqui eu fiz uma gaivota. Como que eu fiz a gaivota? Ela caiu em cima da pontuação. Então, eu fiz aqui. Depois do quadradinho, eu fiz 3 correntinhas, pulei 2 pontos de base, no terceiro fechei com ponto baixo. Fiz mais 3 correntinhas, pulei 2 de base, no terceiro fechei com ponto alto. Então, formei aqui a minha gaivota. Então, foi um quadradinho, uma gaivota. E aqui, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. Aqui, eu fiz um quadrado alongado, ou seja, fiz 5 correntinhas aqui. 5 correntinhas. E fechei aqui no ponto alto, ó. Pulei a gaivota e fechei aqui no ponto alto com um ponto alto. Formei aqui o meu quadrado alongado. Aqui, eu fiz a minha gaivota, mesma coisa. 3 correntinhas, pulo 2 de base, fecho no terceiro com ponto baixo, faço mais 3 correntinhas, pulo 2 de base, fecho no terceiro com ponto alto. Aqui, o meu quadrado alongado também em cima da gaivota, 5 correntinhas, fecho com ponto alto aqui no ponto alto aqui, ó, da gaivota. Então, formou assim a minha pontuação. Depois do quadradinho, foi um quadrado alongado, uma gaivota, mais um quadrado alongado e um quadradinho. Depois, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, exatamente, 13 pontos altos, um quadradinho. Aqui, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, 3 quadradinhos, 4 pontos altos e um quadradinho. E aqui no final da carreira 52, eu tive uma diminuição. Observem que me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, terminei com 4 pontos altos e um quadradinho. E agora, nós vamos dar sequência com a carreira 53. Aqui, pessoal, no início da carreira 53, observem que eu já virei para dar início à carreira. Eu vou ter um aumento. Na verdade, eu vou fazer 4 quadradinhos de aumento. Então, eu vou fazer com vocês. Vou fazer aqui um total de 16 correntinhas. 16. Vou fazer aqui e já retorno. Pronto, fiz aqui as minhas 16 correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª correntinha, na 8ª, eu vou fechar com ponto alto. Fiz aqui o meu primeiro quadradinho. Vou fazer 2 correntinhas. Vou pular 1, 2. Na terceira correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto.
Formei aqui o meu segundo quadradinho do meu aumento. Faço mais 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, pulo 1, 2 na terceira correntinha. 1, 2. Na terceira, eu vou fazer mais um ponto alto. Aí, pessoal, tenha paciência comigo, porque essa posição eu não consigo trabalhar, mas eu tenho que fazer para vocês observarem. Aqui, ó, fiz mais um ponto alto, fiz o meu terceiro quadradinho. E vou fazer o meu último. Faço 2 correntinhas, me restaram 2 correntinhas do meu aumento, então, eu vou aqui no ponto alto e vou fechar com ponto alto, formando o meu quarto quadradinho. Aqui está o meu aumento, tá, pessoal? Já fiz aqui os 4 quadradinhos de aumento. Agora, eu vou dar sequência com a minha pontuação. A carreira 53, eu fiz o início com vocês. Fizemos aqui os 4 quadradinhos de aumento, fizemos juntos. Depois, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 com vocês. Depois, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Totalizei aqui 9 quadradinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Esse foi o início da carreira 53. Depois dos 9 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 2, 4, 6, 8. Aqui, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos aqui, 19. Aqui, pessoal, eu fiz um quadrado alongado. O meu quadrado alongado caiu em cima da minha pontuação. Fiz um total de 5 correntinhas, pulei 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base e no sexto eu fechei com ponto alto. Formei aqui o meu quadrado alongado. E fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Então, depois do quadrado alongado, foram 10 pontos altos. Aqui eu fiz um quadradinho. Aqui, ó, a minha gaivota, que são sempre 3 correntinhas, pulo 2 de base, fecho com ponto baixo. Mais 3 correntinhas, pulo 2 de base, fecho com ponto alto. Aqui o meu quadrado alongado, que são 5 correntinhas, pulo a gaivota e fecho com ponto alto. Aqui a minha outra gaivota, um quadrado alongado. A gaivota aqui em cima da pontuação é a mesma coisa quando cai em cima do quadrado alongado, tá? Pulo 2 de base e fecho no terceiro. Pulo 2 de base e fecho no terceiro. Sempre a mesma coisa. Um quadrado alongado, uma gaivota e um quadradinho. Então, ficou assim, ó. Depois do meu quadradinho aqui, ficou uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota. Aqui um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 3 quadradinhos. Pra cá, eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos, pessoal. 28. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui, 16. E terminei a carreira 53 com 2 quadradinhos, e observe que o último quadradinho aqui foi um aumento. Então, eu tive um quadradinho em cima da pontuação e um quadradinho de aumento, tá, pessoal? Então, o final da carreira foram 2 quadradinhos. Então, agora, nós vamos para a carreira 54. Então, vamos lá para a carreira 54. A carreira 54, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos, 22. Um quadradinho e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 pontos altos, pessoal, 25. Um quadradinho, 4 pontos altos, um quadradinho e mais 4 pontos altos. Ficou assim, ó.
3 quadradinhos, 4 pontos altos e mais 3 quadradinhos. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 1 quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. E aqui eu iniciei o meu trabalhado. Tive aqui uma gaivota, desculpa, um quadrado alongado, uma gaivota. Um quadrado alongado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota e um quadradinho. Ficou assim, pessoal, ó. Trabalhado ficou assim. Lembrando que quando cai a gaivota em cima da pontuação, é a mesma coisa quando ela cai dentro do quadrado. Faço 3 correntinhas, pulo 2, pego com ponto baixo no terceiro ponto aqui. Faço mais 3 correntinhas, pulo 2 de base, pego no terceiro com ponto alto. E quando é o quadrado alongado, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto ponto eu fecho com ponto alto, formando o meu quadrado alongado. E o meu quadrado alongado é sempre 5 correntinhas. Então, depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Exatamente 12 quadradinhos. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 2 quadradinhos. Lembrando que no final da carreira 53, o meu último quadradinho foi um aumento. Então, eu tive um aumento de final de carreira aqui. É carreira 53, não, 54, né, que nós estamos. Deixa eu ver aqui. É aqui a carreira 54. Então, no final da carreira 54, eu tive 2 quadradinhos, sendo que um foi um aumento. E agora, nós vamos para a carreira 55. A carreira 55, eu tive um aumento, um único quadradinho de aumento. Aquele aumento que eu faço 7 correntinhas e fecho com ponto alto no mesmo espaço aqui. Então, com o aumento, eu totalizei 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, exatamente 10 quadradinhos. 4 pontos altos aqui. Aqui eu comecei o meu trabalhado, fiz aqui um quadrado alongado, ó. Pulei 1, 2, 3, 4, 5, no sexto eu fechei com ponto alto aqui 5 correntinhas. Então, um quadrado, a minha gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e mais uma gaivota. Ficou assim o meu trabalhado, tá, pessoal? Ó, observa direitinho como ficou. Já expliquei pra vocês como faz a pontuação. Então, depois da gaivota, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Aqui eu tive mais um quadrado alongado em cima da pontuação, ó. Sempre pulando 5 e fechando no sexto. Então, depois do quadrado alongado, eu fiz 2 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 16. Um quadradinho. Aqui eu fiz 7 pontos altos. Um quadradinho. Repeti aqui mais 7 pontos altos, tá, pessoal? Então, foram 7, um quadradinho e mais 7. Então, depois do 7, aqui um quadradinho, aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 pontos altos, um quadradinho. Aqui eu fiz um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 pontos altos, tá? 25. E terminei a carreira 55 com um quadradinho. No final, não tive aumento nem diminuição. Ela terminou reta com a 54. E agora, nós vamos para a carreira 56.
A carreira 56, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 pontos altos. 19. Um quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 7 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 7 pontos altos. Um quadradinho. Aqui eu fiz um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Um quadradinho aqui. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. Depois dos 13 pontos altos, eu fiz aqui a minha gaivota. Observem como eu fiz, ó. Uma gaivota. Depois da gaivota, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui também. E aqui eu dei início ao meu trabalhado. Fiz aqui, depois dos 13 pontos altos, eu fiz um quadrado alongado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota. Um quadrado, uma gaivota. Um quadrado e uma gaivota. Observem como ficou o meu trabalhado, gente, ó. Ele é bem grande. Nós vamos ter bastante desse trabalhado de agora em diante. Então, depois da gaivota, eu fiz aqui 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 9. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E depois dos 4 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e terminei a carreira 56 com 2 quadradinhos, sendo que o último quadradinho é um aumento. E agora, nós vamos para a carreira 57. Então, vamos lá para a carreira 57. A carreira 57, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Pra cá, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. Exatamente. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. E aqui eu fiz o meu trabalhado. Um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e mais uma gaivota. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho e um quadrado alongado, aqui em cima da gaivota, um quadrado alongado. E aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e um quadradinho. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, exatamente, 10 quadradinhos. E aqui eu fiz 7 pontos altos, 3 quadradinhos. E pra cá eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos e terminei minha carreira 57 com apenas um quadradinho, não tive aumento e nem diminuição. Observem que é carreira bem comprida, bastante pontuada, tá, pessoal? E agora, nós vamos para a carreira 58. Então, vamos lá, pessoal, vamos para a carreira 58. A carreira 58, eu não tive aumento nem diminuição, subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos.
Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos. 22 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui e 2 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, pessoal, 16. 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos, um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui, e aqui o nosso trabalhado. Depois dos 16 pontos altos, deixa eu ver se é isso mesmo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Exatamente. Então, depois dos 16 pontos altos, eu fiz aqui uma gaivota, um quadrado alongado, desculpa, pessoal. Depois do quadrado alongado, uma gaivota. Agora, mais um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Aqui, pessoal, é sempre o quadrado em cima de gaivota e a gaivota em cima de quadrado, tá? Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 9, exatamente 9 quadradinhos. E pra cá, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. E terminei a carreira 58 com 2 quadradinhos. Observem que um quadradinho foi o meu aumento. Então, eu tive aumento no final da carreira 58, terminando com 2 quadradinhos. E agora, nós vamos para a carreira 59. Vamos lá, pessoal, vamos para a carreira 59. A carreira 59, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz apenas um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 10 quadradinhos. 7 pontos altos e um quadradinho. Aqui, comecei o meu trabalhado, ó. Depois do quadradinho, eu fiz um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, 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 uma gaivota e um quadrado. Ó, observe que foram quadrados e gaivotas, ó, gaivota em cima de quadrado e quadrado em cima de gaivota, tá, pessoal? Tem que ser sempre assim. A menos quando cai na pontuação, aí é diferente. Depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, um quadradinho. Aqui que eu digo, ó, quando cai em cima da pontuação, aqui caiu um quadrado alongado em cima da minha pontuação. Como eu fiz? Eu pulei 5 pontos de base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto eu fechei com ponto alto. Lembrando que o quadrado alongado são 5 correntinhas. Então, depois do quadrado alongado, eu fiz mais um quadradinho, ó. Observem como ficou, pessoal, para não ter dúvidas. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e 3 quadradinhos. Aqui, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos, tá, pessoal? 22. Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E pra cá, eu tive
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. E me restou aqui um quadradinho da carreira anterior, ó. Então, eu tive aqui a minha diminuição. Então, ao final da minha carreira 59, foram de 9 quadradinhos com uma diminuição. 2, 4, 6, 8 e 9. E agora, nós vamos para a carreira 60. A carreira 60, pessoal, eu tive uma diminuição. Diminui um quadradinho. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com 5 correntinhas e fiz 1, 2, 3 quadradinhos. Observe a minha diminuição. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Um quadradinho. 7 pontos altos. Um quadradinho. 4 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui, 22. Um quadradinho. Uma gaivota, ó, a gaivota em cima da pontuação, da mesma maneira que eu expliquei pra vocês, tá? Então, depois da gaivota, um quadrado alongado. A gaivota, pessoal, deixa eu explicar de novo, pra quem esqueceu. A gaivota são sempre 3 correntinhas. Pulo 2 pontos de base, pego no terceiro com ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, pego no terceiro com ponto alto. O quadrado alongado, quando cai em cima da pontuação, eu faço 5 correntinhas, pulo 5 de base e fecho no sexto com ponto alto, tá? Então, é sempre assim, eu não vou conseguir ficar explicando pra vocês todas as vezes, porque essa pontuação tem demais aqui, senão a gente vai ficar... Vamos ter que fazer muitos vídeos e vai ficar cansativo. Então, é sempre assim, tá? Então, vamos voltar aqui do quadradinho. Então, depois do quadradinho, eu tenho uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota e mais um quadrado alongado. Ficou assim a minha pontuação. Depois do quadrado alongado, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. Aqui, nós vamos para nossa pontuação de gaivotas e quadrados, ó. Então, aqui, depois do quadradinho, eu fiz uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, 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 uma gaivota e um quadrado alongado que caiu aqui na pontuação. Tá? Observem como eu fiz. Então, depois desse quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 9. Exatamente 9 quadradinhos. Aqui, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Exatamente 13 pontos altos e 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos e terminei a carreira 60 com apenas um quadradinho, sem aumento e sem diminuição. Tá, pessoal? Então, esse foi o final da minha carreira 60. Agora, nós vamos para a carreira 61. Vou passar para vocês a pontuação da carreira 61. Mas antes, eu quero falar pra vocês que na carreira 60, já iniciei o segundo rolo de linha Anne, tá? Então, já estamos no segundo rolo. Então, vamos lá, pessoal. A carreira 61, deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu me esqueço muito fácil. É pontuação demais também, né? Carreira 61. Fiz um aumento, tá? Aquele aumento de início de carreira que faz 7 correntinhas e fecha com ponto alto no mesmo espaço. Então, com o aumento, eu totalizei 2 quadradinhos no início da carreira 61. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui, 10 quadradinhos. 7 pontos altos. Aqui eu fiz uma gaivota,
Deixa eu virar mais assim pra vocês observarem melhor, pra dar pra centralizar mais. Então, depois dos 7 pontos altos, eu fiz uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, 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 uma gaivota em cima da pontuação, um quadrado também em cima da pontuação, ó. Uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado alongado. Depois do último quadrado alongado, um quadradinho. Depois do quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos, pessoal, 19. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, 10 pontos altos. 2 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 pontos altos aqui, pessoal, 25. E terminei a carreira 61 com 2 quadradinhos, sendo que o último quadradinho foi um aumento, tá? Então, eu tive um aumento no início da carreira e um aumento no final da carreira 61. Terminei com 2 quadradinhos. Agora, nós vamos para a carreira 62. A carreira 62, eu não tive aumento, não tive diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 pontos altos. Depois dos 25 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos e um quadradinho. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, um quadradinho. E aqui nós temos a pontuação, ó, a nossa pontuação, nosso trabalhado de gaivotas e quadrados. Então, depois do quadradinho, eu fiz uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, 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 uma gaivota, o quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e um quadrado alongado. Aqui um quadradinho. Depois, 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 9. Exatamente 9 quadradinhos. Depois, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e 3 quadradinhos. Aqui eu tive 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos e terminei a carreira 62 com apenas um quadradinho, não tive aumento e nem tive diminuição aqui no final da carreira. E agora, nós vamos para a carreira 63. Então, vamos lá, pessoal, vou passar para vocês a pontuação da carreira 63. A carreira 63, eu não tive aumento nem diminuição, subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 16 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 7 pontos altos e um quadradinho. E pra cá o nosso trabalhado. Uma gaivota, um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota,
um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, o quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota e um quadrado. Depois do quadrado alongado, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos, pessoal, 22. Um quadradinho e 7 pontos altos. Um quadradinho e mais 7 pontos altos. Um quadradinho. E aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos, 22 pontos altos, e terminei a carreira 60. Deixa eu ver, gente, que eu me perco, é pontuação demais. Terminei a carreira 63 com um quadradinho, tá? Sem aumento e sem diminuição. Então, depois dos 22 pontos altos, foram apenas um quadradinho. E agora, nós vamos para a carreira 64. Então, vamos lá, pessoal, carreira 64. Carreira 64, eu não tive aumento nem diminuição, subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos, 19. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos aqui, pessoal, 28. Aqui eu fiz um quadrado alongado, observem, ó, fiz em cima da pontuação. Depois do quadrado alongado, eu fiz uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota, um quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, uma gaivota, um quadrado, uma gaivota, um quadrado e uma gaivota em cima da pontuação. Depois da gaivota, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 9. Exatamente 9 quadradinhos, ó. Depois dos 9 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos aqui. E terminei a carreira 64 com apenas um quadradinho. Não tive aumento e nem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 65. A carreira 65, pessoal, não tem aumento nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos e 3 quadradinhos. Aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, exatamente 10 quadradinhos. Aqui eu fiz 7 pontos altos, tá? 7 pontos altos. E aqui eu comecei o nosso trabalhado. Então, vamos lá, que é bem grande. Então, depois dos 7 pontos altos, eu fiz um quadrado alongado, uma gaivota, um quadrado, 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 gaivota, quadrado, gaivota, quadrado, gaivota e um quadrado alongado em cima da pontuação. Observem como eu fiz.
Depois do quadrado alongado, eu fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos, tá, pessoal? 19. Um quadradinho. Aqui eu fiz 28 pontos altos, mas vamos contar para não ter dúvidas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos altos. E eu terminei minha carreira 65 com 2 quadradinhos sem aumento e sem diminuição. E agora nós vamos para a carreira 66. Então, vamos lá para a carreira 66. A carreira 66 eu tenho uma diminuição. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Eu diminuí um quadradinho, tá, pessoal? Então, fiz 4 quadradinhos. Depois, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 pontos altos. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. Um quadradinho. E agora, vamos para o nosso trabalhado. Depois do quadradinho, eu fiz uma gaivota, um quadrado, 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 uma gaivota, um quadrado e uma gaivota. Depois da gaivota, fizemos 2, 4, 6, 7 pontos altos, 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos. 10 quadradinhos, tá, pessoal? 10 quadradinhos. Pra cá, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontos altos. E terminei a carreira 66 com apenas um quadradinho. Não tive aumento nem diminuição no final da carreira. E no próximo vídeo, no vídeo 5, eu volto com vocês com a carreira 67. Observem que tem muito trabalhado, muito, muito. Estamos aqui, deixa eu mostrar o gráfico para vocês se basearem. Estou tendo muita dificuldade para passar para vocês devido à pontuação meio apagada. Então, nós estamos aqui, ó. Fizemos a carreira 66. Vamos voltar com a carreira 67. Ou seja, ainda tem muito trabalho pela frente, gente. Muito trabalho. Eu não contei, mas esse trabalho tem mais de 200 carreiras. Eu creio que umas 250. Então, no próximo vídeo, eu volto com vocês com a carreira 67. Beijos, beijos, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.